Em final de fevereiro de 69, é preso Higino João Pio, que é o único assassinato acontecido no estado de Santa Catarina. O pai foi o primeiro prefeito eleito de Balneário Camboriú. João Goulart tinha casa aqui na praia, sempre estava ele era muito amigo dele. E eu acho que mais foi por rixa política mesmo, né? O pai era uma pessoa muito simples, né? Não tinha estudo, era um cara assim humilde, uma pessoa que ia na casa de um, ia na casa de outro, como é que chama, daquela veraneira antigamente, da DOPS, né? Veio aqui, pegou ele estava vindo de Blumenau, que tinha que fazer um exame médico lá, o médico de lá. Aí aqui pegaram ele, né? Deixaram entrar dentro do carro e levaram, e dali em diante ninguém soube mais nada, né? Ele foi lá para o Estreito, né? Escola da Marinha lá. Minha mãe foi lá de manhã cedo, implorou para falar com ele, né? Que era dia de aniversário dela. Ele disse: a senhora pode ir para casa que o seu marido hoje já sai daí. E já estava morto, né? Aí fomos encontrar o corpo dele na Faculdade de Medicina, lá em Florianópolis, como indigente para servir de cobaia lá. Prefeito. Botaram a corda aqui, botaram ele aqui, ele estava aqui com o pé no chão. O caixão veio lacrado, não foi feito exame, não foi feito nada. Como veio de lá, ele foi enterrado e nós tivemos que ficar quietos, vamos fazer o quê? Estava cheio na época de milico paisano aí no lado do caixão, o máximo que nós podíamos chegar era 2 metros perto do caixão, então ninguém podia ver nada, né? Mas aqui tinha umas manchas vermelhas no pescoço, não sei se... O choque elétrico, ele deixa a pessoa com um sintoma de epilepsia. Então você fica com muito excesso de eletricidade. Então você tem crise como se fosse epilética. É o chamado epilepsia adquirida. Você não consegue gravar telefone. Eu até hoje não gravo telefone. Você tem síndrome de pânico. Dor no corpo todo. Não conseguia dormir com a luz apagada. Dormia só com a luz acesa. E quando dormia, acordava sobressaltada, porque sonhava sempre o mesmo sonho, sempre o mesmo sonho. Tava deitada assim numa rua e daqui a pouco vinha era como se fosse uma retroescavadeira, assim, como se estivessem passando, sabe, passando asfalto numa rua. E aqui vem aquele rolo compressor assim, vem por cima da gente e vai esmagando. Nós estávamos em Ibiúna para discutir as teses do movimento estudantil e eleger a diretoria da UNE. Perguntaram lá nome do pai, nome da mãe, que faculdade fazia. Sabia que era ilegal? Não, ninguém sabia, imagina, né? Como é que a gente ia saber que era ilegal? Ninguém sabia. Eu entrei na clandestinidade no dia 13, na noite de 13 de dezembro de 69. A tortura mesmo, aquela violenta, foi depois do ato 5. Eu estava na Rua Vergueiro, tinha acabado de encontrar um companheiro. Na época tinha uns cartazes grandes de procurado, do pessoal que era da LN, da PPR, participava dos assaltos a banco. Eles me prenderam como se eu fosse uma daquelas pessoas dos cartazes. Aí começaram a me bater, me levaram para a Operação Bandeirantes, me quebraram toda na Operação Bandeirantes, me perguntaram sobre Maria Aparecida Costa. Mas eu não sabia nada de Maria Aparecida Costa, eu não conhecia. Aí me botaram, me deram choque elétrico, me botaram no pau de arara, eu não sabia nada do que eles perguntaram. Aí entrei em estado de coma. Aí melhor no hospital, acordei um dia lá e tinha uma pessoa com uma metralhadora, tinha um soldado com uma metralhadora na porta do quarto. No pé da cama tinha um outro cara com um revólver em punho. Eu me sentia própria, né? Porque nunca tinha pegado numa arma e guardada daquele jeito. Uma pessoa, um pouquinho que pensava, foi no DOPS. Aí achou o processo de Ibiúna e chegou lá e falou: mas eu acho que ela existe, porque tem uma Derlei Catarina de Luca no processo de Ibiúna. Aí o Major Valdir e o Capitão Dalmo me chamaram porque que eu tinha mentido, mas eu não tinha mentido.
O João Batista Rita, desaparecido. O Paulo Storterheit, desaparecido. Divo Fernandes de Oliveira, ele desapareceu no Rio em 1964. Ele era da Associação de Marinheiros que organizou aquele grande comício da Central do Brasil. Desapareceu do Presídio Bangu 1. A repressão disse para a esposa que eles tinham fugido, provavelmente mataram e sumiram com os corpos. 10 mortes catarinenses. Uma só aconteceu em Santa Catarina. Os outros foram mortos e desaparecidos fora de Santa Catarina. Cláudio Guerra, ele diz o seguinte, ele era do esquema repressivo. Ele diz assim: eu não torturava, eu não matei ninguém. O meu trabalho era limpar depois. E nós levamos para uma usina de açúcar e a gente queimava os corpos nos fornos, no forno da usina, em Campos. O que fica dessa história toda que a senhora sentiu na pele, presenciou? Primeiro, ditadura sempre é ruim. Não importa se matou um ou matou 20. Não importa se torturou um ou torturou 20, porque o número não é o fundamental. O fundamental é que tu tem que respeitar o ser humano. O ser humano tem o direito a ter liberdade de opinião e tem o direito a ter liberdade de expressão. É fundamental no ser humano você poder dizer o que pensa.